Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos à terceira unidade do curso de Educação e Diversidade Cultural. Nessa videoaula teremos uma conversa, um bate-papo com a professora Rosa Maria Cavaleiro, que é professora de História da Rede de Ensino de Educação Básica Estadual e técnica da equipe de ensino do Núcleo Regional de Educação. Seja bem-vinda, professora Rosa. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Vanessa. É uma honra para mim estar aqui discutindo um assunto tão importante, né, e podendo contribuir um pouco com essas discussões que vocês têm feito aí com os alunos. Professora, por conhecer sua história profissional, e para iniciarmos nossa conversa, eu gostaria que nos falasse um pouco sobre a sua experiência com o tema História e Cultura Afro-Africana e Indígena. Bem, Vanessa, minha formação inicial é em História. Então, por conta da disciplina, já tenho uma aproximação com esses conteúdos, né? Tanto da questão de História e Cultura Afro, quanto as questões indígenas. Mas ainda muito incipiente com relação à formação inicial. Então, quando eu comecei a atuar, né, com essa disciplina, era mais os conteúdos que o livro didático trazia, né, da forma como a historiografia nos apresentou esses assuntos. Quando eu fui para trabalhar no Núcleo de Educação, quando eu fui convidada, então foi me presenteado, né, essa coordenação de História e Cultura Indígena e de História e Cultura Afro-Brasileira. E eu então, né, para mim era uma grande novidade, apesar da minha formação inicial, mas foi aí que eu digo que foi o divisor de águas, onde eu comecei de fato a aprender com mais profundidade sobre essas questões, compreender esse universo tão grandioso, que para nós ainda era aquela questão mais generalizada, né, que a nossa formação nos deu. Então, a partir de 2005, eu tenho trabalhado mais efetivamente com esses conteúdos. Acompanhamos as escolas indígenas, então a proximidade, né, nos permitiu também estudar um pouco mais sobre isso. E no núcleo também, por conta dessa coordenação, nós acompanhamos o trabalho das escolas. E eu digo que a minha experiência maior, então, foi a partir disso, a partir desse trabalho, das formações que eu tive oportunidade, né, de participar, do contato com os professores. Então, nesses últimos 10 anos, eu posso dizer que foi assim mais pontual, tanto o interesse quanto o estudo efetivo e também poder ver um pouco do resultado, né, dessas discussões e poder acompanhar e talvez contribuir um pouco. Então, a minha experiência com essas duas temáticas foi mais ou menos nesse sentido. Professora, e como você vê a identidade, a igualdade, a diversidade na escola? São aspectos ambivalentes? Sim, de certa forma sim, porque nós temos historicamente essa tradição de colocar os conceitos sobre esses dois prismas, ou é bom, ou é mal, ou é rico, ou é pobre, ou é bom, ou é ruim. Então, essa nossa tradição, podemos dizer assim, ela nos possibilitou hierarquizar também essas questões. Então, trabalhar com a diversidade na escola, nós precisamos ter esse cuidado de não colocar no campo da hierarquização, porque daí resulta na exclusão. Então, nós não podemos tratar as questões de identidade, quando falamos com os nossos alunos sobre os seus pertencimentos, sobre os seus aspectos culturais, de colocar nesse prisma, né, nessa dualidade, nesse sentido ambivalente, para não correr o risco, né, de tentar trabalhar de uma forma positiva e hierarquizar esses conceitos tão importantes, né, e tão caros para o trabalho com essas temáticas. Nesse sentido, como que as escolas vêm abordando a questão da diversidade, os aspectos de respeito à igualdade? Como que é o trabalho na escola? O nosso trabalho mais efetivo, eu digo nosso, né, enquanto professores, em especial de História, ele veio se complementar melhor, com mais efetividade, a partir da Lei 10.639 de 2003, né, que tornou obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, e mais tarde com o acréscimo da questão indígena. Então, a partir dessas leis é que o trabalho se tornou mais eficaz, mais eficiente, vamos dizer assim. Mas ainda, apesar disso, nós temos grandes lacunas no tratamento dessas questões. Mas então, a função do Núcleo de Educação é fazer o acompanhamento, né, nas escolas
da implementação dessa lei. Então, todas as disciplinas do currículo, como diz o próprio texto da lei, elas devem trabalhar essas questões. Então, nós temos esse acompanhamento no sentido de cada disciplina conseguir colocar essas temáticas dentro dos seus conteúdos curriculares de uma forma a abordá-los positivamente, né? No sentido de combater o preconceito, a discriminação que historicamente tem sido, né, feito com tanto sucesso, né? Estão aí tantas questões de racismo e discriminação. Então nós trabalhamos no sentido pedagógico, mas também social, político, econômico, para conseguir esse efeito na sociedade. Um exemplo são as equipes multidisciplinares, né? Isso. A implementação das equipes multidisciplinares na escola, né? Essa lei é federal, mas no Paraná nós temos então essa especificidade que foi a criação das equipes multidisciplinares, né? Foi assim, um passo importante que tornou mais efetivo então a implementação da lei, porque as equipes de cada escola têm especificamente essa função de viabilizar, de discutir, de proporcionar momentos na escola em que os professores, os alunos possam discutir, possam fazer atividades pedagógicas nesse sentido do combate ao racismo, à discriminação, e tem sido bem bacana. A gente tem visto atividades maravilhosas sendo desenvolvidas pelos nossos professores. Ainda há uma grande resistência, infelizmente, mas a gente vê assim, um ganho muito grande com as equipes que têm conseguido, né, atingir um número maior de colegas, de alunos e a comunidade de maneira geral. Dentro desse contexto, além da equipe multidisciplinar, mas também toda a escola, né, porque a escola inteira acompanha, a equipe é um braço que viabiliza esse trabalho na escola. As escolas, alguma organização tem acompanhado junto, alguma ONG, acompanhado junto das escolas, ou a Secretaria de Estado de Educação é a única responsável por esse encaminhamento dentro do espaço escolar? Na verdade, a Secretaria ela dá as orientações de como a escola deve proceder, de como essa equipe, algumas orientações de como ela trabalhar pedagogicamente e algumas sugestões de como o trabalho pode ser efetivado, né, lá na escola. Mas há uma abertura, né, uma possibilidade da escola, dependendo da sua realidade, chamar os movimentos para participar. Porque ela pode ter convidados nessa equipe, inscritos, né, para participar de todo o processo. Então nós temos algumas escolas que convidam pessoas do movimento social negro, do movimento que trata da educação do campo. Nós temos as escolas indígenas que têm feito uma parceria bastante significativa com os caciques e as lideranças. É um trabalho assim muito importante. Então são ações ainda pontuais, mas pelas orientações da Secretaria há essa abertura. Então, dependendo da realidade da comunidade onde a escola está inserida, ela vai buscar essas participações, essa aproximação da comunidade para fazer parte das discussões da equipe. Professora, e considerando essa emergência, né, no estudo da temática, na viabilização da prática pedagógica também, abordando a temática, estamos daí falando de teoria e prática juntos dentro da escola, né, já que atendemos uma demanda que não é teórica, é da prática social. Né? Qual o recado que você deixaria para os nossos alunos e alunas a respeito do envolvimento desse tema na escola, no espaço escolar? Bacana essa tua pergunta, Vanessa. Eu acho que nós estamos num momento em que a lei, né, falando de escola, a lei já tem aí seus 10 anos, um pouco mais que isso, e parece que o nosso trabalho ainda é muito incipiente. Então, alunos e alunas, né, professores e professoras, não percam nenhuma oportunidade de discutir sobre esses conteúdos, de participar dos movimentos que fazem essa discussão, de fazer os seus estudos mais aprofundados. Eu acho que é só pelo conhecimento que nós vamos conseguir transpor essas barreiras, não é? De conseguir um tratamento mais digno, com mais equidade, com mais adequados a essa população. Então, assim, como professora, e já que estamos falando para alunos, eu acho que a dica primeira é essa. É o conhecimento, é estudar, estudar e estudar, participar dos movimentos,
fazer as discussões, participar dos eventos que tratam dessas temáticas, porque ainda é um universo desconhecido para nós. Desconhecido não totalmente, mas ainda pouco conhecido. Nós temos um universo muito grande que essas temáticas tratam e nós ficamos só num campo muito superficial. Então seria, eu acho que basicamente uma dica seria, né, esse caminho do conhecimento mesmo. Do envolvimento. Do envolvimento, exatamente. Alunos e alunas, acredito que esse pequeno bate-papo com a professora Rosa tenha nos instigado a estudar mais sobre o tema. Espero que vocês tenham aproveitado esse bate-papo. Agora vamos aos materiais disponíveis na plataforma e iniciar as atividades. Muito obrigado e até a próxima aula.